E aí, galerinha do Projeto Vide, como é que vocês estão? Segunda-feira nós já temos um encontro marcado, que é o nosso devocional juntos aqui à mesa. E então, ó, você já pega seu cafezinho, porque o pão nosso tá na mesa. Aqui eu já quero deixar uma recomendação para todos vocês, todo mundo que tá vendo esse vídeo, inclusive você que tá vendo esse vídeo, sabe que você tá aí no início agora? Pega esse vídeo aí, curte ele, comenta, se inscreve no canal e já manda esse vídeo também para aquela pessoa que você sabe que tá precisando dessa palavra. Eu quero deixar esse conselho aqui, que todo mundo tem que ler Provérbios, todo mundo. Óbvio, todo cristão tem que ler a Bíblia, mas o livro de Provérbios é um livro que todo mundo deveria ler. Aqui nós vamos encontrar conselhos de como criar os filhos, como ter um relacionamento conjugal, como cuidar das nossas finanças, como respeitar os nossos pais, como ter uma vida em comunidade. Aqui nós vamos ter tantos direcionamentos da parte do Senhor para as nossas vidas, que se todo mundo seguisse o que está aqui, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor e com certeza teríamos menos problemas uns com os outros. E nós vamos meditar aqui no texto de Provérbios capítulo 3, nós vamos do 1 até o 12. Aqui eu acho interessante esse texto, porque nós temos alguns direcionamentos e a consequência desses direcionamentos. Então, nós vamos primeiro ler qual que é o direcionamento do Senhor e depois vamos entender a consequência de seguir esse direcionamento. E nós vamos já do verso 1. Vai dizer assim: Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Eu gosto muito dessa palavra guardar aqui quando se fala no texto do Antigo Testamento, porque esse guardar aqui era como quando alguém recebesse um presente precioso. Pensa aí, você recebeu algo valioso, recebeu uma joia. E aí você vai guardar. Você vai guardar de uma maneira que não quer que aquilo se perca, né? Você tem um cofre na sua casa e aí você vai guardar aquilo que é precioso. Esse guardar aqui tem esse sentido de não deixar se perder, não deixar alguém pegar ou talvez você se esquecer disso, mas é um guardar algo precioso. Então guardar esses mandamentos aqui é de alguma maneira não deixar isso se perder na sua vida. Então, o texto está trazendo, não te esqueças, ou seja, não esquecer da lei e guardar isso no coração. Uau! Dentro do meu coração, um lugar onde não vai se perder os mandamentos do Senhor. Quão precioso isso é. Mas olha a consequência de guardar esses mandamentos. No verso 2, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Uau! É longevidade, o segredo aqui, ó. Hoje tem tanto guru de internet ensinando o segredo da longevidade. O texto bíblico já traz esse segredo há muitos anos atrás e talvez nós nem percebemos aquilo que estava sendo dito. Quer ter uma vida longa e uma vida de paz? Guarde os mandamentos do Senhor. É uma resposta muito clara. Aqui não há nem tanta explicação para esse texto. Porque se você quer ter uma vida longa, quer ter uma vida longínqua, é longínqua que fala? Acho que é, né? Deve ser, não lembro. Uma vida longa, vamos guardar o mandamento do Senhor, guardar isso no meu coração para não deixar isso se perder, nem se esquecer. Aí então, eu vou ter uma vida longa e paz, uma vida de paz. Meu Deus, quão bom é ter uma vida em paz. Agora vamos lá para o segundo conselho. No verso 3, que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Aqui está falando sobre duas palavras que eu gosto muito, principalmente misericórdia. Porque misericórdia é uma palavra que mexe, ou talvez deveria mexer conosco. A misericórdia, ela age no campo do não merecimento. É quando alguém recebe algo
e ela é permitida viver algo de uma maneira que ela não merecesse aquilo. Então, vamos pensar em uma situação. Pensa aí naquela pessoa que não te ajudou, que sumiu na vida, sabe? Alguém que nunca te ajudou, ou então alguém que sempre te criticou. Aquela pessoa que, segundo o seu pensamento e a sua decisão ali, ela não merece ajuda, ela merece sofrer. E aí, aquela pessoa está passando por uma dificuldade e você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa. Aí é a misericórdia. Aí entra em ação essa palavrinha misericórdia. Porque quando eu olho e eu entendo, de fato ela não merece, de fato ela não me ajudou, mas eu vou ajudar com misericórdia. Porque é da mesma maneira que o Senhor olha para nós. Nós não merecíamos ser salvos. Na verdade, nós já estávamos condenados, mas pela graça e misericórdia de Deus que nós temos acesso à salvação. Nós temos acesso a Cristo, nós temos acesso ao próprio Deus. Então Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, sabendo que nós somos pecadores, estamos lutando contra o pecado, mas Ele olha para nós com misericórdia. Então o que o Senhor está trazendo aqui é trazer esse mesmo olhar de misericórdia para a vida do outro. Há muitas pessoas que elas gostam de fazer questionamento, principalmente pessoas que não acreditam em Deus. Se Deus existe, por que existe fome no mundo? Se Deus existe, por que não existe uma paz no mundo? E talvez é porque as pessoas não aprenderam o sentido da palavra misericórdia. Porque se nós tivéssemos misericórdia uns com os outros, nós nos ajudaríamos mutuamente. Quando eu ver uma pessoa passando necessidade, eu iria de fato ajudá-la. Quando eu visse alguém com dificuldade no casamento, eu iria aconselhar. Quando alguém estiver passando fome, eu iria dar alimento. Eu agiria de misericórdia. Mas o que acontece? Nós olhamos para nós mesmos. E aí talvez falta verdade, que é a segunda palavra que está falando aqui. Falta verdade nas nossas vidas porque nós vivemos um discurso, mas não vivemos a verdade desse discurso. Principalmente hoje, no meio da igreja, se há um problema porque criou um evangelho meio que coach, né? Um evangelho meio que bonzinho demais, mas na prática se vê muito pouco do resultado desse evangelho. É muito bonito, às vezes, as pregações que eu vejo, principalmente na internet, mas os frutos parece que não está conectado com a verdade que está sendo pregada. Então, talvez nós precisamos aprender, enquanto igreja, que essa misericórdia e essa verdade, elas devem fazer parte da nossa vida. E qual que é a consequência disso? No verso 4 vai trazer: assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e à vista do homem. Então, ou seja, não somente à vista do Senhor, mas à vista também dos meus irmãos, aqueles que estão vivendo aqui num ambiente de comunidade comigo. Então, achar favor e um bom entendimento à vista de Deus e dos homens, tenha misericórdia e verdade na sua vida uns com os outros. Vamos lá para o terceiro conselho agora, no verso 5. Confia no Senhor com todo o teu coração, não te apoies no seu próprio entendimento. Eu sempre me pego aqui nesses textos quando se fala de apoiar em si mesmo, porque foi uma luta pessoal minha. Eu achava que eu conseguia resolver tudo, eu achava que eu conseguia dar um jeito para tudo. E o Senhor me tratou e me levou em situações que eu não tinha mais o controle de nada, e eu precisei confiar nele, eu precisei descansar o meu coração, até porque eu não tinha o que fazer. Então não era nem assim uma oportunidade, assim, não, eu tenho uma oportunidade de fazer algo, não, me esgotou todas as possibilidades, mas ainda assim o Senhor estava cuidando do meu coração e Ele estava me ensinando através daquela situação que eu deveria confiar. E talvez essa também seja a sua dificuldade, porque a gente confia muito no próprio entendimento. Ao longo da vida, nós vamos aprendendo muitas coisas, né? A nossa vida, na verdade, é um eterno aprendizado. Eu sempre gosto de pensar e frisar isso. A pessoa com 10 anos de idade, ela está aprendendo, e com 90 anos de idade, ela ainda está aprendendo, porque sempre
sempre podemos aprender algo novo, sempre podemos aprender mais. É óbvio que ao longo do tempo nós vamos amadurecendo e nos tornando mais conhecedores, mais sábios, com mais entendimento, mas não se apoiar no próprio entendimento e confiar no Senhor é algo muito difícil. Porque nós temos essa raiz em nós de querer resolver as coisas e de achar que sabemos tudo. Não sei você, mas a maioria das pessoas que estão à minha volta, em algum momento, elas foram tratadas em cima disso, de confiar no Senhor e não se apoiar em si mesmo. Há um texto, né, que vai dizer que maldito o homem que confia no homem. É de fato isso, maldito o homem que se apoia em si mesmo. Não é maldito o homem que confia no outro homem, mas maldito o homem que confia em si mesmo, que faz da sua força o seu braço. Então, ou seja, o que o Senhor está trazendo aqui é: não confie em si mesmo, confia em mim. E então, qual a consequência de confiar no Senhor? No verso 6 vai trazer: em todos os teus caminhos reconhece e direcionará as tuas veredas. Então, ou seja, se eu confiar no Senhor, se eu descansar, Ele vai me direcionar e Ele vai me mostrar o caminho que eu devo andar. Então, esse é um conselho: confie no Senhor, porque Ele vai trazer o direcionamento e a decisão correta para que você tome, para que depois você não sofra com a consequência. Então, vamos lá para o verso 7 agora? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal. Então, vai trazer um pouco daquilo que nós já estamos falando, se apoiar, né, no seu próprio entendimento. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não olhe no espelho e se ache o Salomão da vida, mas reconhece. Afasta-se do mal e confie no Senhor. Esse temer ao Senhor e se afastar do mal é o arrependimento, né? Aqui nós estamos falando de arrepender. O que é o arrependimento? Eu reconheço quem Deus é, eu reconheço que eu sou, reconheço que errei e não quero viver mais isso. Então, é parte desse ponto. Então, o que o Senhor está falando é: arrependa-se. Arrependa-se do mau caminho e confie no Senhor. E agora no verso 8. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que está falando aqui? Isso vai ser saúde para o seu corpo. Então, quer ter saúde no seu corpo? Se arrependa-se e não confie. Não julgue ser sábio pelos seus próprios olhos. Confie no Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo. E além disso, se eu confiar e me afastar do mal, então, ou seja, o afastar-me do mal vai trazer saúde para o meu corpo. Uau! Isso aqui nós temos aqui um trabalho de um médico, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, tudo junto, porque o Senhor vai dar saúde aos nossos corpos, se nós nos afastarmos do mal. Então, aqui temos mais um conselho para a nossa vida. No verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. Honrar o Senhor com os nossos bens e trazer primícia. O que era a primícia, né? A primícia ali era a primeira parte, né? Então, a pessoa tinha uma colheita, ela tirava a primeira parte da colheita, a melhor parte, e oferecia aquilo ao Senhor. Era a primícia, era uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Então, trazer as primícias, né? O dízimo, inclusive, ele vem dessa ideia de tirar a primeira parte, os 10% para o Senhor. Então, honrar ao Senhor com os meus bens e entregar primícias a Ele. E aí, qual que é a consequência disso? E assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Então, aqui nós temos o segredo da prosperidade: honrar o Senhor com os nossos bens e entregar a Ele primícias. Eu não vou nem me aprofundar para não ficar muito coach aqui, mas esse texto, inclusive, ele é muito usado, né, para aquelas pessoas que gostam de pregar, né, sobre prosperidade, sobre riquezas. Aqui é o segredo básico para que você seja próspero. Honre ao Senhor com os teus bens e entregue as primícias, então, ao Senhor. Então, quer ser uma pessoa próspera? Já que nós já temos o segredo. E o último aqui vai ser o verso 11 e o 12. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Uau! Porque ninguém gosta de ser corrigido. Por mais madura que a pessoa seja, por mais em paz que a pessoa seja, ninguém gosta de ser corrigido. Todo mundo vai ter dificuldade quando vai ser corrigido, principalmente naquela coisa que você não queria ser corrigido, ou então naquilo que você achava que você fazia muito bem.
Mas amar a correção, meu Deus, não desprezar o castigo nem a correção do Senhor. Por quê? Porque eu não posso desprezar? Porque no verso 12 vai dizer: porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em que se deleita. Então, o Senhor corrige aquele que ama. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, se você, como fala aqui, está de castigo pelo Senhor, é porque o Senhor te ama. É porque Ele olha para você como um pai, sabendo que o filho precisa ser direcionado para o caminho certo. Ele está trazendo uma correção como um direcionamento e um ato de amor. A correção do Senhor é um ato de amor. Ele está te corrigindo porque Ele te ama e Ele deseja que a sua vida não seja a mesma, mas ela seja completamente diferente. Então, eu quero dizer para você essa manhã, ou talvez à noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas pegue cada conselho, pegue esse texto aqui, leia na sua casa, pegue cada conselho desse e leve isso para a sua vida. Aqui nós vamos ter uma vida mais longa, aqui nós vamos ter paz, verdade, aqui nós vamos ter uma melhor vida em comunidade, aqui nós vamos ter um reconhecimento da parte do Senhor, aqui nós vamos ter um direcionamento da parte do Senhor e por fim, aqui o Senhor vai estar nos corrigindo e nós sabemos que quando essa correção vem, é um ato de amor do Senhor. Então, quero te dizer isso, siga esses conselhos, pega essa palavra, guarde ela no seu coração para que possa gerar fruto. E você que ficou até aqui, queria te fazer esse pedido novamente. Pega esse vídeo, encaminha para os seus amigos. Se você puder também, posta aí no status do WhatsApp, no Instagram, para que a gente possa alcançar uma quantidade de pessoas maior com essas palavras. Amém? E aguardem que em breve nós vamos estar fazendo a gravação das canções e nós vamos estar postando aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Pão Nosso e aguardo vocês na próxima segunda-feira. Valeu!